Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento frio de novembro varria o cemitério Greenfield em Nova York, fazendo as poucas árvores sem folhas tremerem. A névoa da manhã se infiltrava entre as lápides, dando ao local uma atmosfera quase surreal. Em volta do caixão de Emily Harper, familiares e amigos choraram silenciosamente. Sua mãe, Margaret Harper, soluçava com todo o corpo, agarrando o lenço de seda que sempre reservara para ocasiões especiais. Seu irmão, David Harper, permaneceu ereto, com o maxilar cerrado, os olhos vermelhos, mas determinados. O padre recitou orações monótonas, tentando preencher o vazio deixado por uma vida jovem que se foi cedo demais. O caixão estava fechado, como se para selar para sempre o mistério do desaparecimento de Emily. Uma fotografia emoldurada mostrava seu rosto sorridente, congelado na inocência de uma mulher de 25 anos com um futuro brilhante pela frente. O mundo parecia suspenso em uma tristeza infinita. De repente, um ruído estranho quebrou o silêncio. Um homem, vestido em trapos e arrastando sapatos gastos, avançava entre os túmulos. Seus cabelos oleosos grudavam no rosto, seus olhos brilhavam com uma luz perturbadora, mas intensa. Era Sammy, o mendigo da vizinhança. Normalmente ninguém lhe dava atenção, mas hoje ele caminhou resolutamente em direção ao caixão, batendo no peito com os punhos trêmulos. Ela está viva, ele gritou, sua voz rouca cortando o ar gelado. O vento parou. Os pássaros silenciaram. Até o padre parou de falar. A multidão congelou sem conseguir respirar. Lágrimas congelaram nos rostos dos convidados, surpresa e descrença superando a dor. O quê? Margaret sussurrou com a voz embargada, incapaz de se mover. Sammy continuou ofegante. Eu a vi, ontem. Ela não está morta, alguém a levou. No Hospital Queens, abandonada, mas viva. David sentiu o coração disparar. Tudo dentro dele gritava que aquilo era impossível. No entanto, havia algo nos olhos de Sammy. Uma verdade crua, aterrorizante e real. Pela primeira vez desde o anúncio de sua morte, uma dúvida surgiu em sua mente. E se Emily Harper estivesse realmente viva? O silêncio se instalou novamente. Mas desta vez não era mais de luto e resignação. Estava carregado de uma onda de esperança e uma promessa aterrorizante. A verdade viria à tona e nada mais seria o mesmo. No dia seguinte ao funeral, a família Harper ainda estava em choque. Na sala escura e desorganizada da casa da família no Brooklyn, David Harper não conseguia parar de pensar nas palavras de Sammy. A voz do mendigo ainda ecoava em sua cabeça. Ela está viva. Margaret, a mãe, tentou esconder seu pânico atrás de uma armadura de raiva e negação. David, pare de pensar nisso, nessa bobagem. Emily morreu. Já nos despedimos. Mas David não conseguia desistir. Suas mãos tremiam enquanto olhava pela janela, imaginando Emily em algum lugar, sozinha, apavorada, talvez até machucada. Sentia uma mistura de medo e urgência o impelindo a agir. Ele decidiu encontrar Sammy. Na noite anterior, o mendigo havia desaparecido nas ruas frias de Manhattan como uma sombra elusiva. Mas David conhecia seu território, os becos atrás do distrito financeiro, as pontes em ruínas, os parques abandonados onde os moradores de rua encontravam refúgio. David finalmente o encontrou sentado na calçada molhada, com os joelhos pressionados contra o peito, fumando o que parecia ser um cigarro improvisado. Seus olhos brilhavam na escuridão como dois faróis. Sammy? David chamou, sua voz firme mas incerta. O mendigo olhou para cima, um sorriso amargo distorcendo seu rosto cansado. Eu sabia que você viria, David Harper. Você nunca acreditou na morte. É ela que vai salvar você, e ela. David sentiu o coração afundar. Fale comigo. Onde ela está? O que aconteceu? Sammy se inclinou para a frente, abaixando a voz. Escute com atenção. Ela não sofreu um acidente. Ela foi levada. Ontem eu a vi em um hospital abandonado no Queens. Ela estava viva, mas amarrada a uma cama fraca, apavorada. David cerrou os punhos. Por quê? Por que ninguém nos contou isso? Por que quem a levou não quer que ela seja encontrada? E por quê? Sammy fez uma pausa, seu olhar vagando pela noite. Porque você é a única pessoa que consegue acreditar que isso é possível. David sentiu uma raiva surda crescer dentro dele, misturada com uma determinação feroz. Mostre-me. Eu vou encontrá-la, Sammy. Não importa o perigo. O mendigo assentiu, quase como se estivesse esperando por essa resposta há muito tempo. Prepare-se. O que você está prestes a ver mudará tudo. Mas nunca se esqueça, eles são poderosos e não medirão esforços para mantê-la.
Naquele momento, na quietude da noite nova-iorquina, David soube que sua vida havia mudado. Não era mais apenas uma questão de luto, mas uma corrida contra o tempo para salvar sua irmã e confrontar forças que ele jamais imaginara. Na manhã seguinte, David Harper acordou antes do amanhecer. O céu ainda estava tingido de cinza e rosa claro. A cidade estava meio adormecida, mas ele não conseguia dormir. Cada segundo contava. Emily estava viva, e alguém a havia sequestrado. Ele vestiu o casaco, pegou as chaves e o celular e saiu de casa sem acordar a mãe. Margaret ainda estava presa em sua dor, alheia ao perigo iminente. David sabia que precisava agir sozinho, pelo menos por enquanto. Guiado pelas instruções de Sammy, ele seguiu em direção a um bairro industrial no Queens. As ruas estavam desertas, pontuadas por prédios abandonados cujas janelas quebradas refletiam fracamente a luz da manhã. Pichações cobriam as paredes, algumas antigas, outras novas. Parecia o lugar perfeito para esconder algo, ou alguém. É aqui, murmurou David, parando em frente a um enorme prédio de tijolos vermelhos, meio desabado. Um cheiro de mofo e decomposição vinha de dentro. Ele respirou fundo e abriu a porta que rangia. Lá dentro, o ar estava pesado e estagnado, e cada passo ecoava em uma sala vazia. David se movia cautelosamente, seu olhar vasculhando a escuridão em busca de qualquer sinal de vida. Então, ouviu um gemido fraco, seguido por um suspiro abafado. Seu coração disparou. Ele seguiu o som até uma porta trancada. Através de uma janela suja, viu uma figura, uma jovem deitada em uma cama, visivelmente fraca, com os braços amarrados à moldura. Era Emily. Seu cabelo loiro estava emaranhado, seu rosto marcado pelo medo e pelo cansaço, mas lá estava ela, viva. David sentiu a raiva fervilhar dentro de si. Quem ousa fazer isso com a minha irmã? Pensou, com os punhos cerrados. Pegou o canivete e abriu a fechadura com cuidado, ciente de que qualquer passo em falso poderia alertar seus captores. Quando ele abriu a porta, Emily olhou para cima e uma respiração rouca escapou de sua garganta. David, você está aqui? Ela sussurrou fracamente. Estou aqui, Emily. Vou tirar você daqui, respondeu ele, com a voz trêmula, mas firme. Mas ele mal havia começado a desatar as amarras quando um barulho atrás deles assustou David. Uma figura enorme estava nas sombras, com os olhos brilhando com um brilho perigoso. O verdadeiro teste estava apenas começando. Salvar Emily seria uma questão não apenas de força, mas também de astúcia, coragem e rapidez. David então entendeu que não era apenas um resgate, mas um mergulho em um mundo que ele nunca havia imaginado, onde cada segundo poderia ser o último. Depois de afastar com sucesso a figura ameaçadora e proteger o quarto, David Harper sentou-se ao lado da irmã. Emily tremia toda, meio em choque. Seu olhar, no entanto, permanecia afiado, cheio de medo e raiva. Emily, fale comigo. O que aconteceu? Perguntou David, pegando a mão dela. Emily respirou fundo, tentando reunir forças. Não foi um acidente, ela sussurrou. Eu estava trabalhando em um projeto para a Horizontech, uma empresa privada. Havia coisas que eles não queriam que eu descobrisse, e alguém queria me fazer desaparecer. David franziu a testa. Fazê-lo desaparecer? Mas por quê? Porque eu encontrei evidências de uma fraude enorme, algo que poderia arruinar carreiras, vidas, e eles queriam que tudo permanecesse em segredo, explicou Emily, com a voz trêmula mas determinada. Eu não podia confiar em ninguém. E então, ontem à noite fui sequestrada. David sentiu a raiva ferver dentro de si. Essas pessoas vão pagar, eu prometo. Emily desviou o olhar, tremendo. David, não é só isso. Eles têm contatos em todos os lugares. Até a polícia pode estar comprometida. Temos que ter muito cuidado. Os irmãos se encontraram em um quarto silencioso, com um vínculo mais forte do que nunca, mas com a certeza de que a luta estava apenas começando. Emily sabia que só podia contar com sua família e alguns aliados de confiança, como o misterioso mendigo Sammy. David se levantou, determinado. Vamos levar você para casa e então vamos descobrir quem fez isso com você. E eles nunca saberão o que os atingiu. Emily assentiu, com um brilho de esperança brilhando em seus olhos cansados. Obrigado, David. Eu sabia que você viria. Mas no fundo, David sabia que o inimigo era muito mais poderoso do que ele imaginava. Cada passo que dessem dali em diante seria vigiado, e cada erro poderia custar a vida de Emily, ou a deles. Ao saírem do hospital abandonado e seguirem em direção à segurança, David jurou silenciosamente proteger a irmã, custasse o que custasse. E ele sabia que a verdade por trás dos sequestros de Emily revelaria segredos perigosos, e inimigos dispostos a qualquer coisa para silenciá-los.
David e Emily se refugiaram em um apartamento pequeno e seguro no Brooklyn, longe de olhares indiscretos. A noite caíra, mas a cidade, com suas luzes bruxuleantes e sirenes distantes, nunca dormia de verdade. Emily sentou-se no sofá com as mãos ainda tremendo. David, nunca imaginei que as coisas chegariam tão longe, ela sussurrou. David se ajoelhou diante dela e pegou suas mãos. Ninguém pode te machucar agora. Eu prometi isso, Emily. Mas precisamos agir rápido. Essas pessoas não vão ficar paradas. Graças às informações fornecidas por Sammy, David identificou pelo menos um dos sequestradores, Marcus Kane, um homem com passado criminoso e conexões poderosas no submundo dos negócios. Kane liderava uma rede que explorava falhas em corporações e eliminava aqueles que pudessem revelar seus segredos. Emily havia sido alvo de ataques por suas descobertas sobre a Horizon Tech. David respirou fundo. Vamos confrontá-los. Vamos recuperar o que roubaram e expor a verdade. Emily balançou a cabeça, assustada, mas determinada. David, não sei se estou pronto. Vocês estão prontos, interrompeu David. Não temos escolha. Se ficarmos escondidos, eles vão voltar. Mas desta vez vamos contra-atacar. O plano deles era simples, mas arriscado. Infiltrar-se no complexo onde Emily estava presa para recuperar evidências e neutralizar Kane. David sabia que cada segundo contaria. Eles haviam preparado seus equipamentos em silêncio, explorando saídas de emergência e memorizando cada detalhe fornecido por Sammy. O confronto não demorou muito. Uma vez lá, David e Emily entraram no prédio. Cada passo ecoava nos corredores escuros. As sombras pareciam vivas, e cada ruído acionava um alerta em suas mentes. Então, virando uma esquina, avistaram o próprio Kane conversando com um cúmplice. Sua figura imponente e seu sorriso cruel foram suficientes para causar arrepios na espinha. David cerrou os dentes. Emily, fique atrás de mim, ele sussurrou. Com uma precisão quase instintiva, avançaram silenciosamente. David pegou Kane de surpresa e o prendeu contra a parede. O cúmplice tentou reagir, mas David antecipou o movimento e rapidamente o neutralizou. Kane rosnou furioso. Você não sabe com quem está lidando, ele gritou. David olhou fixamente em seus olhos, congelado. Ah, eu sei exatamente quem você é. E você vai pagar pelo que fez com a minha irmã. O confronto era apenas o começo. Kane e seus cúmplices subestimaram a determinação de David e a força de Emily. Mas o verdadeiro perigo ainda estava por vir, pois essa poderosa rede tinha ramificações muito além do que eles poderiam imaginar. Após o confronto com Marcus Kane, David e Emily conseguiram escapar do complexo sem serem detectados. Mas o alívio durou pouco. O perigo não havia passado. Cada momento poderia custar-lhes caro, e a verdade por trás do sequestro de Emily era ainda mais sombria do que imaginavam. De volta ao abrigo, Emily começou a compartilhar o que realmente sabia. Suas mãos tremiam, mas seus olhos brilhavam com uma determinação recém-descoberta. David, a Horizon Tech não é o que dizem ser, disse ela. Eles manipulam tudo, mercados, projetos de tecnologia, até mesmo algumas agências municipais. E eu tropecei em algo que nunca deveria ter sido divulgado. David ouviu atentamente com o coração batendo forte. O que exatamente você descobriu? Ele perguntou. Emily respirou fundo. Dados internos que comprovam que Kane e seus associados estavam desviando fundos para financiar operações ilegais, incluindo sequestros como o meu. Se isso viesse à tona, a Horizon Tech entraria em colapso e eles seriam processados por seus crimes. David sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então o seu acidente e o seu sequestro, tudo isso foi para te calar. Emily assentiu. Sim, e eles têm contatos em todos os lugares. Até a polícia pode estar comprometida. Se revelarmos essa informação, eles farão de tudo para nos impedir. O telefone de David vibrou de repente. Era uma mensagem de Sammy, o mendigo que virou aliado. Eles sabem que você está no encalço deles. Tenha cuidado. Eu posso ajudar, mas precisamos ser rápidos. David e Emily trocaram um olhar. A urgência era absoluta. Cada movimento tinha que ser calculado. Cada decisão poderia mudar o curso da luta deles. Eles decidiram retornar ao complexo, desta vez para recuperar as evidências e torná-las públicas. Mas precisavam de um plano. David sabia que Kane e sua rede não seriam fáceis de confrontar uma segunda vez. Enquanto preparavam seus equipamentos e examinavam os planos fornecidos por Sammy, Emily sussurrou. David, obrigada por vir me buscar. Eu jamais teria saído desse inferno sozinha. David abraçou a irmã, com uma determinação feroz nos olhos. Nós vamos detê-los, Emily. E você finalmente estará livre.
Mas no fundo, eles sabiam que o perigo real ainda não havia passado. Kanye tinha aliados, recursos e um poder muito maior do que eles jamais poderiam imaginar. E a luta pela verdade os levaria a uma teia de corrupção e traição, onde cada passo poderia ser o último. A noite caía sobre o Brooklyn, cobrindo as ruas com uma escuridão perfeita para a missão. David e Emily haviam se preparado cuidadosamente, munidos de lanternas táticas, luvas e um plano meticulosamente elaborado com a ajuda de Sammy. O mendigo tinha mais de um truque na manga. Ex-detetive, ele conhecia as falhas nos sistemas de segurança e os hábitos dos criminosos. Lembrem-se, sussurrou Sammy, conduzindo-os para as sombras, não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Kanye e seus aliados têm câmeras, guardas e informantes por toda parte. Um alerta, e acabou. David assentiu, apertando as mãos da irmã. Emily respirou fundo, tentando acalmar o medo que lhe apertava o peito. Cada passo os aproximava da verdade e do perigo. Eles finalmente chegaram a um dos armazéns que Kanye usava para guardar documentos incriminadores. A porta dos fundos, enfraquecida pelos anos, cedeu sob a pressão de David. Eles entraram no prédio silenciosos como sombras, com os olhos examinando cada canto. Lá dentro, pilhas de arquivos e computadores se espalhavam pelo chão. Emily reconheceu imediatamente alguns dos documentos, os que comprovavam o desfalque e os sequestros de Kanye. Ela sentiu uma mistura de alívio e pavor. A prova estava lá. Mas agora precisava ser protegida e tornada pública. De repente, um ruído metálico soou atrás deles. Um guarda acabará de entrar no corredor. David e Sammy congelaram. Emily, tremendo, afastou-se das prateleiras. Sigam-me! Sammy sussurrou. Ele conduziu David e Emily para trás de um grande container, bloqueando a luz das lâmpadas. O guarda passou sem notá-los, sem saber que a infiltração estava em andamento. Após esse momento de extrema tensão, eles chegaram à sala central, onde os servidores e os arquivos principais estavam localizados. Emily começou a copiar os arquivos para um pendrive, enquanto David observava o ambiente. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Mas quando estavam prestes a terminar, uma voz fria soou atrás deles. Eu sabia que você voltaria. Kanye ficou ali, com os olhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. Seus homens o cercaram, prontos para atacar. David sentiu o coração parar por um instante, mas se levantou, determinado. Você não tem ideia do que acabou de desencadear, disse ele com a voz firme. Vamos revelar tudo o que você fez. E ninguém poderá impedi-lo desta vez. Emily, apesar do medo, ficou em pé ao lado do irmão, segurando o pendrive com força. Acabou, Kanye. Kanye sorriu cruelmente. Você acha isso? Você é ingênuo. Mas antes que pudesse reagir, Sammy fez um movimento rápido e hábil, usando um pequeno dispositivo que trouxera consigo. As luzes do prédio piscaram, mergulhando o cômodo na escuridão, e David aproveitou a confusão para se aproximar de Kanye. Seguiu-se uma luta intensa, onde cada movimento era crucial. Quando a luz finalmente retornou, Kanye estava incapacitado, amarrado com as cordas de segurança de seus próprios homens, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. David respirou fundo, olhando para Emily. Está feito. Temos o que precisamos. Agora só falta expor a verdade. Emily assentiu com um sorriso aliviado nos lábios, mas todos sabiam que a batalha final ainda não havia acabado. Kanye tinha aliados em todos os lugares, e sua missão por justiça estava apenas começando. Após a infiltração e a recuperação de evidências, David e Emily encontraram um refúgio temporário onde puderam planejar seus próximos passos. O pendrive continha tudo o que era necessário para expor Kanye e a Horizon Tech, documentos financeiros, gravações de vídeo e correspondência comprometedora. Mas a parte mais difícil não era possuir a verdade, mas torná-la pública sem serem pegos. Cada barulho lá fora, cada passo no corredor, fazia seus corações baterem mais rápido. Precisamos ir ao jornal local, disse David determinado. Eles podem publicar isso imediatamente e proteger nossa identidade. Emily assentiu, ainda frágil, mas corajosa. Sim, o mundo precisa saber o que eles fizeram. E a justiça precisa ser feita. A viagem até o jornal foi estressante. Eles estavam atentos a cada carro que passava, a cada rosto que cruzavam. Mas a determinação deles era mais forte que o medo. Uma vez lá dentro, eles foram recebidos por Laura Simons, uma jornalista investigativa conhecida por sua coragem e meticulosidade. David e Emily lhe entregaram o pendrive, explicando rapidamente a situação. Laura compreendeu imediatamente a gravidade das evidências. Se isso for verdade, ela sussurrou com os olhos arregalados, é enorme. Você tem a coragem da sua vida em suas mãos, mas precisa ser publicado.
Emily assentiu com o rosto determinado. Não temos medo. Esta é a nossa única chance de acabar com o reinado deles. Poucas horas depois, as provas foram publicadas em todos os principais meios de comunicação, jornais, sites de notícias e redes sociais. A reação foi imediata. Kanye e seus cúmplices foram expostos, seus crimes revelados a todos. A polícia, incapaz de negar as provas, teve que intervir e efetuar prisões. Na casa dos Harper, Margaret chorou de alegria e alívio ao ver sua filha viva e a justiça finalmente feita. Ela abraçou Emily sem conseguir falar, enquanto David observava com emoção reprimida. Vocês conseguiram. Vocês dois são incríveis, sussurrou Sammy, surgindo nas sombras da porta. Vocês enfrentaram o perigo e venceram. Emily deu um sorriso fraco. Nunca teríamos conseguido sem você. Sammy assentiu, os olhos brilhando de orgulho e tristeza. Às vezes é preciso ser a sombra para deixar a luz brilhar. Agora, minha missão está cumprida. E como uma sombra silenciosa, Sammy desapareceu, deixando a família Harper reunida, aliviada, mas ciente de que o mundo às vezes pode ser cruel, e que cada vitória deve ser valorizada. David pegou a mão da irmã. Nós sobrevivemos e vencemos. Mas nunca se esqueça, enquanto a verdade existir, sempre haverá inimigos para enfrentar. Emily sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo que a vida finalmente estava voltando ao normal. Poucos dias após a divulgação das evidências, a vida parecia estar voltando ao normal para os Harpers. Emily recuperava lentamente suas forças e serenidade, enquanto David discretamente vigiava, ciente de que Kanye e seus cúmplices não seriam derrotados tão facilmente. Mas a sombra da vingança ainda pairava. Ligações anônimas, carros parados em frente à casa e e-mails ameaçadores sugeriam que a guerra não havia acabado. Kanye tinha aliados poderosos, prontos para fazer qualquer coisa para retomar o controle. Certa noite, enquanto David verificava as janelas da casa, seu telefone vibrou. Uma mensagem enigmática apareceu. Você venceu esta batalha, mas a guerra apenas começou. Horizon Tech. David gelou. Ele percebeu que a publicação das evidências havia desestabilizado a organização, mas também despertado sua raiva. Emily, sentindo a tensão do irmão, aproximou-se. David, eu sei que você quer proteger a todos, mas temos que nos manter unidos. Não podemos dar a eles uma única chance. David assentiu com um olhar sombrio. Você tem razão, mas eles subestimaram nossa força. E eu não vou dar chance a eles. No dia seguinte, policiais acompanharam agentes federais a vários locais ligados a Kanye e seus aliados. Buscas revelaram evidências adicionais, confirmando a abrangência da rede criminosa. Mas nas sombras, alguns membros ainda conseguiram escapar da justiça, preparando-se para atacar quando ninguém esperava. Emily e David sabiam que precisavam permanecer vigilantes. Sammy havia desaparecido, como esperado, mas sua mensagem final ainda ecoava em suas mentes. A verdade triunfa, mas tem um preço. Naquela noite, enquanto a família Harper se reunia ao redor da mesa, uma nova determinação nasceu. Emily apertou a mão do irmão e disse: não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. E desta vez estaremos prontos para tudo. David sorriu, orgulhoso e protetor. Juntos, nada pode nos deter. E aqueles que acham que podem brincar com nossas vidas vão se arrepender. Mas nos becos da cidade, uma figura vigiava a casa, invisível e silenciosa. O inimigo nunca estava longe, e a parte final daquela luta prometia ser mais perigosa do que qualquer coisa que já tivessem enfrentado até então. Algumas semanas após as revelações públicas, Emily e David pensaram que finalmente poderiam respirar aliviados. Mas essa ilusão de calma foi rapidamente destruída. Certa noite, enquanto estavam sozinhos em sua casa no Brooklyn, um barulho agudo soou na porta dos fundos. David imediatamente e instintivamente levantou-se e pegou um pedaço de metal que usava para se defender. Emily se escondeu atrás do sofá, ofegante. Quem está aí? David gritou, sua voz firme, mas cheia de tensão. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio opressivo da noite nova-iorquina. De repente, uma janela se estilhaçou, espalhando cacos por toda a sala. Figuras mascaradas invadiram o local, armadas e velozes. David protegeu Emily, atacando os intrusos com precisão fria e eficiente. Emily, apesar do medo, juntou-se a ele, usando o que aprenderá durante a infiltração anterior para repelir os agressores. Cada movimento era vital. Cada segundo contava. Durante a luta, David conseguiu neutralizar um dos homens, arrancando sua máscara e revelando um rosto familiar, um ex-associado de Kanye determinado a se vingar. Emily engasgou. Eles estão em todo lugar. Eles nunca vão desistir. David cerrou os dentes.
Sabíamos que esse dia chegaria. Mas vamos detê-los, de uma vez por todas. Após uma luta feroz, os invasores fugiram, deixando para trás evidências e pistas. Entre elas estava um documento que ligava Kanye e seus cúmplices sobreviventes a um plano final para eliminar Emily e David e retomar o controle da Horizon Tech. Emily pegou o documento com as mãos trêmulas, mas determinadas. Finalmente temos a peça que faltava no quebra-cabeça, ela sussurrou. David olhou para ela com uma mistura de orgulho e seriedade. Sim, agora sabemos exatamente quem está por trás de tudo isso e o que eles estão planejando. E desta vez vamos confrontá-los na fonte. Ao examinarem as evidências, perceberam que a batalha final se aproximava. Kanye e seus aliados subestimaram a força de Emily e David, mas não hesitariam em nada. Pela primeira vez desde o início daquela provação, David sentiu a adrenalina misturada a uma estranha sensação de esperança. A verdade estava em suas mãos, e sua coragem decidiria o destino da Horizon Tech e daqueles que tentaram destruir suas vidas. A manhã surgiu sobre Nova York, banhando a cidade com uma luz áspera e reveladora. David e Emily sabiam que aquele dia decidiria tudo. Com as evidências recuperadas e sua coragem, eles finalmente tiveram a chance de pôr fim à sombra de Kanye e da Horizon Tech. Eles foram a uma coletiva de imprensa organizada pelas autoridades e pelo jornalista Laura Simons. A sala estava cheia de câmeras, microfones e rostos curiosos. Emily sentia o coração disparar. Cada olhar, cada flash da câmera, a trazia de volta a ansiedade das semanas anteriores, mas também a força que a trouxera até ali. David pegou a mão da irmã. Este é o nosso momento, sussurrou ele. Hoje ninguém poderá negar a verdade. Emily assentiu, respirando com firmeza e subiu ao palco ao lado de Laura. Os repórteres fizeram perguntas, mas ela não hesitou. Calma e corajosamente explicou o que havia descoberto: os sequestros, as ameaças e como Kanye e seus cúmplices orquestraram o sequestro para silenciar a verdade. A reação foi imediata. As autoridades confirmaram as prisões adicionais e Kanye, já preso, foi indiciado por todas as acusações. Seus cúmplices foram presos em poucas horas, sem poder negar as evidências. Na multidão, Margaret Harper desatou a chorar de alegria. Ela se aproximou da filha e a abraçou sem conseguir falar, mas seus olhos diziam tudo: alívio, amor e orgulho. Sammy, o mendigo que virou aliado, apareceu uma última vez, observando a cena das sombras. Seus olhos brilhavam com um orgulho silencioso. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Antes de desaparecer para sempre, sussurrou: a verdade triunfa, mas nunca se esqueça da força da sua coragem. Emily sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e abraçou David. Conseguimos. Sobrevivemos. E desta vez a liberdade é real. David olhou para ela com gravidade e ternura. Sim, e agora sabemos que não importa os obstáculos, a verdade sempre vem à tona. Aqueles que ousam brincar com nossas vidas aprenderam a lição. À medida que a cidade avançava, Emily e David sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Eles enfrentaram o medo, a corrupção e a traição, mas sobreviveram. Juntos, agora podiam olhar para o futuro com esperança, sabendo que coragem e determinação poderiam derrotar até os inimigos mais poderosos. E neste novo começo, Emily finalmente sentiu o que significava ser verdadeiramente livre.